O Supremo Tribunal Federal foi informado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre lesões atípicas resultantes de uma operação que deixou 121 mortos, supostamente associados à organização criminosa do Comando Vermelho. Vamos conversar ao vivo com o Rodrigo Viga, que está acompanhando essa mega operação, né, desde o começo. Traz as informações para a gente. Oi, Viga, bom dia. Tudo bem, Soraya? Bom dia para você, para o Nonato, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Naquela mega operação do dia 28 de outubro desse ano de 2025 na Penha, no Alemão, morreram 121 pessoas. 4 agentes de segurança, a maior baixa da história das polícias do Rio de Janeiro, em uma ação em uma comunidade, uma favela do estado, e também 117 ligados ao Comando Vermelho. Você sabe, nosso ouvinte espectador internauta atento também, é que outros órgãos e instituições, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, além de instituições, vamos chamar assim de paralelas, como organizações não governamentais, estão apurando, estão investigando o que aconteceu naquele 28 de outubro, na Serra da Misericórdia, um confronto, uma batalha que resultou na morte dessas 121 pessoas. E agora o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro enviou ao Supremo Tribunal Federal informações sobre a perícia feita sobre os corpos que foram levados para o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Há lesões consideradas atípicas em apenas 2 dos 117 corpos de criminosos que morreram, segundo a polícia, naquele confronto na Penha e no Alemão. Os outros 115 têm lesões na região da barriga, do abdômen, do tórax, com tiros de fuzil compatíveis com conflitos e confrontos entre criminosos e agentes de segurança. Que lesões atípicas seriam essas, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, em apenas 2 dos 117 corpos? Uma das vítimas foi atingida por um tiro muito de perto, muito próximo, uma sinalização de que poderia não ter tido tempo de se render, de se entregar, mas isso é apenas uma ilação por parte de alguns investigadores. E ainda um corpo que chegou ao Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro decapitado, foi cortada a cabeça da pessoa com um objeto, como diz o Ministério Público do Rio de Janeiro, perfuro cortante. Mas os outros 115 corpos tinham lesões compatíveis com conflitos, confrontos e tiroteios, como aqueles que aconteceram durante horas na Serra da Misericórdia, no famoso Muro do Bope, na Penha do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Para complementar essa informação, é importante lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, o relator da DPF das favelas, pediu no último dia 8 de novembro informações extraordinárias, complementares e adicionais ao governo do Rio de Janeiro sobre a mega operação na Penha e no Alemão, porque argumentou que havia um conflito de dados e informações entre Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e aqueles que foram fornecidos e disponibilizados ao STF por Defensoria e também por Ministério Público. Em tese, o prazo para a entrega dessas informações complementares, laudos de necrópsia com fotografias, outras informações solicitadas, câmeras corporais dos agentes de segurança, em tese, esse prazo vencia agora esta semana. O Rio de Janeiro disse que é um trabalho árduo, que reúne muitas informações e pediu uma extensão desse prazo. E o ministro Alexandre de Moraes atendeu a essa solicitação e deu como data limite para a entrega dessas informações solicitadas o próximo dia 17, ou seja, segunda-feira da semana que vem. E para completar e fechar toda essa história, o ministro Alexandre de Moraes, minha cara Soraya, está pedindo imagens das câmeras corporais usadas, né, pelos agentes de segurança na Penha e no Alemão. E já se sabe que nem todos os agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro que estiveram naquela incursão, ao todo foram 2.500 agentes de Polícia Civil e Polícia Militar, estavam com as câmeras corporais, e a argumentação é que muitas dessas câmeras não estavam disponíveis à Polícia Civil. E também a própria Polícia Militar do Rio de Janeiro admitiu que, como o confronto foi muito longo, começou na madrugada do dia 28, só foi terminar na noite, 8, 9 horas da noite daquele mesmo dia, muitas baterias dessas câmeras de segurança não suportaram tanto tempo de gravação e geração de imagens. Soraya.
Tem essa questão ainda, né, Viga? Obrigada, tá, pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta. Tema importante também para a gente trazer a análise do Túlio Nassa, né? Porque vão surgindo novas informações, né? À medida que o ministro fez esse pedido, houve esse pedido também de extensão do prazo. Então, muito provavelmente, novas informações venham e laudos também na semana que vem. Mas o que a gente pode entender desse cenário de momento, Túlio? O que essas novas informações podem revelar até a respeito de responsabilidades do Estado também nessas ações e de novas ações daqui para frente, porque a gente está num momento em que vários projetos em relação à segurança pública ainda estão sendo discutidos e muitos, inclusive, temas que estão tendo aí falta de convergência, né? Está tendo vários desgastes. Pois é, Soraya, é momento de muita cautela, eu acredito, tá? Para que isso não seja usado politicamente e acabe desmerecendo uma operação militar que foi extremamente complexa, dificultosa, combatendo criminosos com fuzis, com drones, com bombas e, portanto, a gente precisa de serenidade. Se houve abuso, que seja devidamente apurado e que seja punido, mas não que se desvirtue a operação como um todo. Essa situação ela é muito curiosa. Veja só, existe aí uma informação de que supostamente um criminoso teria sido decapitado, dando a entender que esse teria sido um ato da polícia. Mas olha, é muito esquisito que a polícia entre nessas operações com um facão. Isso me parece muito mais uma atitude dos próprios criminosos, provavelmente condenando e já executando aquela pena do Tribunal do Crime para algum suposto traidor. Me lembra muito aquele caso envolvendo Israel e Palestina, em que houve um ataque a um hospital, e isso foi classificado logo como um ataque de Israel, e depois se verificou que o míssil partiu propriamente da faixa de Gaza. Então é preciso muito cautela nesse momento, antes de cravar alguma responsabilidade da polícia em relação a indícios que são muito primários, como esse de ter decapitado a cabeça de um dos criminosos.